do torcedor. Onde é que ele vai ganhar? Se é que vai? Quanto tempo vai demorar para isso? Desde que também não é todo mundo que vai aderir, talvez, né? Esse é um cenário que tem que envolver os clubes. Então, como é que vocês enxergam isso? Vamos começar com o Pedro, que está do seu lado aí. Na ponta direita. Diga lá, Pedro Daniel. Produz, assim, estudos, né, a respeito do cenário do futebol brasileiro. Então, ele tem isso muito claramente de como estão os clubes, nas finanças, essa capacidade, como é que ele enxerga isso. Só uma coisa, Pedro, antes de você falar. Vocês da BDO que definiram o limite inicialmente de 70% de gastos com o futebol, não? Não, nós auxiliamos. Na verdade, isso foi tudo um debate dentro do grupo de trabalho interministerial, no Congresso, no plenário. Os 70%, na verdade, nada mais é que um indicador de performance. Tá? Então, é a relação do que ele gasta com o departamento de futebol profissional relacionado à sua receita total. Nada mais do que isso. E isso internacionalmente assim, é visto como um limite razoável da saúde. Passou de 70%, eles ficam preocupados. Até para a gente explicar, na Europa, por exemplo, é 65%. Tá? No Fair Play Financeiro Europeu, eles limitam, você não pode gastar mais do que 65% da sua receita no departamento de futebol profissional. Isso significa o seguinte, se você ultrapassar esse limite, quer dizer que você não vai conseguir honrar com os seus compromissos. Tá? Então, é um indicador de performance claro para isso. Então, 80 é perigoso? Bem perigoso. E parece tão óbvio, né? Que todo mundo fala, que entenda isso, né? Tenho certeza que o fã de esporte já entendeu e concorda. Bom, então tá explicado, é o ponto final, né? Não, mas o ponto mais importante, só para a gente até iniciar o debate, é que esse fair play financeiro aqui no Brasil, ou seja, essa medida provisória, tem que acabar com os clubes que, na verdade, competem sem ter aquela capacidade. Então, acabar com o doping financeiro, que é o que a gente chama dentro do futebol. Então, imagina que eu estou competindo com a minha receita, pagando em dia, fazendo tudo certinho, e o meu concorrente não está fazendo isso e não está sendo punido por isso. Não há incentivo para que ele entre muito bem de acordo. Então, é o que a gente chama de doping financeiro. Parece óbvio também. Eu não pago os impostos, eu não recolho, eu deixo muito. Estou construindo a minha mansão. Estou ali competindo, ganho o título. Aquele que pagou direitinho, o torcedor acha que o presidente do time dele é um banana. É ruim. E o bom sou eu que não paguei os impostos. Tá? Não, parece óbvio também. Olha, até agora estamos todos de acordo que as coisas têm que avançar, né? Você, por favor, indique o próximo. Não, agora vamos. O ministro Orlando, né, que está na sequência, que é o homem que viveu esse embate lá dentro no Congresso, não foi assim tão simples, né? Claro. As negociações ali senão não passa. E eu parto daí, Calçade. Porque o Congresso Nacional não é uma Câmara que você estabelece as condições ideais de temperatura e pressão. E você, como numa mesa de trabalho, projeta. O fair play financeiro tem que ser de tal maneira. A participação dos atletas nos conselhos de tal maneira. A gestão, a transparência de tal maneira. E você, em condições ideais de temperatura e pressão, aprova tudo aquilo. Não é assim. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal é a expressão da sociedade brasileira, com as suas virtudes e os seus limites. E a Câmara e o Senado têm toda a sorte de grupo de pressão. Então, primeiro, considerando o ambiente institucional onde aconteceu, digamos assim, o cenário, considerando mesmo a fase anterior de debate, dentro do governo, a pressão dos atletas, e considerando a história do futebol brasileiro, que não começou com esse debate. Nós temos décadas de história que produziu esse modelo. Considerando todas as variáveis, eu diria que o resultado é um grande avanço. Não é um avanço pequeno. Eu considero que o bom senso deve celebrar a conquista que foi essas iniciativas. Tem clubes, muitos clubes, somaram nesse processo, apoiando medidas. E a resultante, veja, você falar no Brasil que o presidente da CBF terá direito a uma reeleição, vai surpreender muita gente. O CBF e o conjunto de clubes, que a maioria vai aderir a esse programa. Você falar no Brasil toda sorte de regras do fair play e de transparência, que talvez seja mais importante até, ou tão importante quanto, a transparência do futebol, muita gente vai surpreender. Falei de 2 exemplos aqui, de limitação de mandatos, de maior transparência e profissionalização na gestão. Eu considero, portanto, que no conjunto da obra, digamos assim, nós tivemos muitos avanços. Ficou temas para trás? Sim, ficaram temas para trás. Mas é parte do processo, né? Inclusive a dívida de 4 bilhões, um pouco mais do que isso, é dívida fiscal.
O núcleo do problema dos clubes é dívida trabalhista, que é um capítulo à parte. Portanto, oxalá nós tenhamos começado uma jornada que produza bons frutos e produza a modernização do futebol brasileiro, para que, fora de campo, nós possamos ter o que já tivemos dentro dos gramados. Será que o bom senso concorda com isso, Ricardo? Depende de qual parte, né? Não, que foi uma grande evolução. Foi uma grande evolução, João. Foram quase 2 anos de trabalho da nossa parte, indo quase semanalmente a Brasília, conversando com muitos deputados, muitas vezes com o deputado Orlando. E a gente considera que sim, foi um grande avanço. Mas, assim, a gente saiu com a sensação de água no chope. Porque, no final, alguns avanços que a gente considera muito necessários acabaram não entrando. Né? Um deles, que é talvez o mais fácil de se perceber, assim, é a seleção, instituir a seleção brasileira como um patrimônio cultural. A CBF fez uma grande força de articulação para retirar isso do texto. Isso acabou saindo do texto por força dela. Essas pressões a que o deputado se referiu nem sempre são pressões externas, são pressões internas. Né? Lembrar, a CBF tem deputados contratados que trabalham no Congresso e trabalham para isso. Ou seja, ela insiste que a seleção é dela. Exato. A seleção não é do povo. Essa ideia de que a seleção é do povo é para qualquer um acreditar, mas a CBF fez questão de retirar isso do texto. Outra questão que a gente considera muito importante é a participação dos atletas e o voto dos atletas na eleição para presidente. Vale lembrar que Marco Polo Del Nero foi eleito presidente sem nenhum outro candidato. Né? Ele era o único candidato numa eleição que foi antecipada, caso houvesse algum problema na Copa do Mundo, como de fato houve. Então, é fundamental que a CBF também se democratize. Agora, você tem pontos que são avanços consideráveis até para a democracia da CBF, como, por exemplo, a expansão do colégio eleitoral. Hoje, a CBF tem 47 membros do seu colégio eleitoral, 27 federações e 20 clubes da Série A, e isso foi expandido. Os clubes da Série B passam a integrar esse colégio, de tal maneira que os clubes hoje consigam ter mais força do que as federações, que, infelizmente, no futebol de hoje, não têm muito mais função. Esse talvez seja um dos grandes avanços. São muito fortes no Congresso Nacional, as federações. É um negócio impressionante como, na minha visão, né, quem faz muito pouco pelo futebol tem tanta força. É o grande entrave. São as federações. Quando permita, Calçade e o Ricardo, me permita participar já de uma polêmica. Né? Eu considero que a ampliação do Colégio Eleitoral da CBF foi importante. Penso que Série B é pouco. Também. Deveria, no mínimo, incluir a Série C. Perfeito. Eu discutiria incluir a Série D. Eu acho que todos os clubes que disputam o torneio das vários níveis deveriam participar. Também. E que eu espero que a CBF perceba isso e faça. Mas eu queria registrar que as federações, elas têm um valor, têm uma importância. Se você falar que o peso que uma federação tem é desproporcional do colegiado, do colégio eleitoral, anterior sobretudo, você até pode ter alguma razão. Mas o futebol brasileiro, nós precisamos pensar no conjunto do país. Tem São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, mas tem o Acre, tem o Amapá, tem Rondônia, que merece também ter algum peso, como no Parlamento Brasileiro. Claro. São Paulo tem 70 deputados federais. Não é proporcional à população. Mas nós temos que construir um mecanismo intermediário. Estados que têm 8 deputados também não é proporcional. Mas a democracia, sim, ela é representativa. Então, só registro que as federações têm uma relevância. O que nós podemos fazer é ampliar mais. Por que não a Série C? Por que não a Série D? Eu contesto a federação como algo representativo assim, de desenvolvimento do futebol. O que eu enxergo hoje é só uma luta pela manutenção do poder. Nós temos presidente que está 45 anos no poder e o futebol é morto. Não, é um negócio. A coisa não avança. Quer dizer, então é mais uma manutenção do poder do que um benefício para o futebol. Porque o futebol por exemplo, se deixasse de existir a Federação do Rio de Janeiro, Mauro, teria mais dinheiro na conta dos clubes, não é verdade? Porque ela fica ela ganha mais dinheiro do que os clubes. Que ganha, inclusive, quando os times do Rio jogam fora do Rio de Janeiro, ela ainda assim morde uma parte. Vai jogar em Brasília. E está em guerra declarada, o Flamengo e o Fluminense estão em guerra declarada. O deputado ex-ministro Orlando Silva citou o caso do Acre. Nessa configuração atual, apesar dos avanços, os times do Acre não votam. Porque não tem time nenhum na Série A nem na Série B. E muito longe disso. Mas a federação vota. Ou seja, um cara vota e os times do Acre não votam. Mas então, perceba. Apesar dos avanços, deputado, eu acho que ainda há uma distância muito grande. E essas federações não fomentam o futebol brasileiro.
Elas não fomentam, elas não ajudam, elas são a base de sustentação da CBF e desse status quo. Mais nada. Mas perceba, se você tiver Série A, B, C e D, por hipótese. Seria ótimo. E não votar. Que é o time do Acre votaria. Exatamente. Mas se não tem, importante que o Acre vote. Você acha que a CBF quer isso? A Série C, a Série D... necessidade, isso é uma necessidade. Mas ela não quer. Vamos adiante. Não? Eu creio que é uma necessidade. Desculpa. Também acho. Não, eu só quero colocar o Ivandro Sanches, o advogado, doutor Ivandro, na conversa, que ele ainda não tem o seu introito aí para esse debate. Olha, eu gosto muito da lei, eu acho que ela é extremamente importante, eu queria só abordar 2 aspectos para começar. Primeiro, a questão do fair play financeiro. O que significa isso para as pessoas que estão nos assistindo entender? Significa que no próximo Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, todos os clubes participantes, para poderem participar do campeonato, sob pena de serem rebaixados para a segunda divisão ou para a divisão imediatamente anterior, vão ter que apresentar comprovação de salários em dia, direitos de imagem em dia, todos os seus tributos em dia e FGTS em dia. Isso, João, é uma revolução no futebol brasileiro. A lei sendo aprovada, eu diria para você que os clubes vão ter que disputar a Série A para se manter na primeira divisão e vão ter já que começar a se reestruturar para poderem disputar a Série A o ano que vem. Isso vale para todo mundo. Vale independentemente de ter aderido ou não ao parcelamento. Mas uma parte. No país das falcatruas, isso aí, essa certidão será 100% confiável? Eu pago os meus salários em dia. Eu pago os meus tributos em dia. Está aqui uma certidão do cartório, sei lá de quem. Sim. Garantido? Sim. Veja, tem um exemplo muito bom que é o Estatuto do Torcedor. É uma lei federal de 2003 que criou a seguinte regra. Os campeonatos têm que obedecer a critério técnico de acesso e descenso. Qual a consequência disso? Matou a virada de mesa. Passou a haver uma lei, que é o Estatuto do Torcedor, que nunca se alegou que essa lei é interventiva, a CBF nunca teve esse argumento, que veio e disse o seguinte: é direito do torcedor que paga ingresso ou do torcedor que assiste pela televisão que a regra de acesso e descenso do campeonato seja técnica. Depois disso, o Palmeiras caiu, o Corinthians caiu, o Vasco caiu, o Grêmio caiu e todos voltaram tecnicamente. Foi uma revolução esportiva. Agora vem a revolução financeira, que num segundo momento gera uma revolução esportiva. E a lei andou muito bem porque o que ela fez? Ela adicionou um artigo ao Estatuto do Torcedor, dizendo isso que o deputado disse antes, ou seja, é direito do torcedor que os clubes entrem na competição em igualdade de condições financeiras, ou seja, todos pagando imposto, todos pagando FGTS, todos pagando direito de imagem, todos pagando salário. Obviamente que a capacidade financeira de cada um é diferente, mas esse fair play financeiro vai ser uma revolução no futebol brasileiro. Outro ponto, só para fechar essa primeira participação, a não antecipação de receitas. A lei diz que é gestão temerária que pode responsabilizar o dirigente, inclusive com patrimônio pessoal, a antecipação de receitas de mandatos subsequentes, com exceção de 30% das receitas do primeiro ano do mandato subsequente. Isso modifica completamente... Mas a receita de TV está incluída nisso? Tudo. Todas as receitas. Todas. Quer dizer, material esportivo, não pode material esportivo, televisão, bilheteria, isso revoluciona. Todo dia vem presidente aqui, eu sempre pergunto isso. Suas receitas estão... Acho que foi o Modesto que falou, 2016, né? 2016, o Santos já antecipou. Quer dizer, como é que vai ser 2016 do Santos? Isso foi feito lá atrás, não foi feito por ele. Então, é uma condição... bacana. E também aplicável a todos os clubes, independentemente deles aderirem ao parcelamento ou não. Então, você matando praticamente a antecipação, que efeito você vai ter no segundo momento? Os clubes vão estar mais fortalecidos financeiramente. Tem que trabalhar o bem ou agora. Tem que viver o presente, né? Entendeu? Porque sempre que você antecipa a receita, você está antecipando em condição economicamente desfavorável. Né? Muito bem. Eu queria perguntar para o Ricardo quais foram os clubes, se é que é possível citá-los, que mais remaram contra.
Nesse embate que se estabeleceu em Brasília, evidentemente, alguns clubes apoiaram de forma até aberta a MP na sua totalidade, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o presidente do Flamengo, Bahia, bem lembrado, o presidente do Flamengo até assumiu uma postura bem agressiva, eu diria, até nessa questão, e outros remando muito contra. Assim, assumidamente, alguns talvez sorrateiramente, ou tentando se esconder, mas remando contra. O presidente do Palmeiras, por exemplo, teve uma trajetória curiosa, né? Ele fez um caminho que foi parado lá do lado das federações, abraçado com eles e tal, o que foi até um pouco surpreendente pela forma como aconteceu. É possível, Ricardo, apontar os clubes que mais trabalharam contra os avanços, digamos assim? É difícil dizer, porque a maior parte das intervenções nesse sentido são